Olá, queridos, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Nilbervan, mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estar aprendendo a sua palavra, não aquilo que o irmão Nilbervan quer falar, não aquilo que o irmão Nilbervan deseja ouvir, mas aquilo que a voz de Deus quer falar para cada um de nós, que nós possamos abrir nosso coração, ouvir qual seja a boa e a vontade, palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que como pai, Deus corrige os seus filhos. E a palavra de Deus diz também que a correção, a primeira vez que somos corrigidos, a gente não recebe de bom grado a correção. Realmente é chato. Muitas das vezes os pais da gente nos corrigem, não queremos ouvir sua voz. E aí, pelo primeiro momento, não queremos ouvir a voz de Deus. Aí achamos que a palavra de Deus está sendo dura, que é demais, que não é bem assim. Mas, meu querido, a palavra de Deus também diz que quando ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o coração. Se Deus tem uma palavra para ti e para mim, não é do meu jeito. Muitos dizem, Deus aceita do jeito que você é. É claro, aceita sim do jeito que você é, mas a partir do momento que você aceita o Filho dele como seu Salvador, você tem que se adequar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se adequar à sua maneira de viver. Que nós possamos, meu querido, ouvir a palavra de Deus mais atento. Todos os dias Deus nos ensina o novo. Basta tão somente nós ouvir de bom grado a sua palavra e pedir a Deus que nos prepare para a sua correção. Não adianta, irmão, pensarmos que estamos fazendo a vontade de Deus. E sim, todo dia analisarmos se estamos sim ou não fazendo a vontade de Deus. É tão provável, meu querido, que vídeos com a palavra de Deus, eles não são tão compartilhados. Por quê? Porque os homens temem o que os outros homens irão pensar. Você vê quantos homens... eu não vou pregar a palavra de Deus porque eu não estou preparado, porque eu não sou pastor, não sou teólogo. Você é servo, meu querido. Se você só ler e repassar, você já está trabalhando para a obra de Deus. Quer dizer, porque a palavra de Deus também diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Se você só lesse tão somente os versículos com a intenção de pregar o evangelho, de fazer o bem, só lesse. Se você só lesse, você já está trabalhando para a obra de Deus. E quanto mais ler, estudar e repassar para as outras pessoas, para que eu e você aprenda. Vamos para a palavra de Deus, irmão. Assim como sempre eu tenho feito, o irmão Nilbervan tem aquilo de Deus, tem o melhor de Deus para trazer através da sua palavra. A palavra de Deus é quem ensina, capacita e corrige. Como todos os vídeos que eu faço, que oremos então em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abrimos a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Iremos ler o versículo 10 ao 14. Deus é tremendo, irmãos.
que nós nunca venhamos fazer a obra de Deus pela nossa vontade, mas sim para que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 10 ao 14, diz assim: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Então, meu querido, se eu vou pregar a palavra de Deus e eu temo o que eu vou falar, então eu não sou um pregador de Deus, da palavra de Deus. Porque o que eu vou falar, se é da palavra de Deus, se é a correção para mim e para a tua vida, meu querido, eu não temo o que os homens vão pensar. Porque se Jesus pregava, fazia milagres e ele muitas vezes se retirava porque as pessoas queriam o apedrejar, o julgavam, dizer que ele estava curando, repreendendo os demônios, expulsando os demônios pelo próprio Beelzebul, o diabo, quanto mais a mim e a você, né? O inimigo nunca vai parar de julgar, de apontar os defeitos dos seres humanos, nunca. Esse é o dever dele. Que nós possamos vigiar nossa língua, nossa mente, nossos olhos, para que nós não possamos estar fazendo a vontade dele, que é falando mal do próximo, julgando o próximo, condenando o próximo. Você julga uma pessoa, meu querido, na maioria das vezes você julga e ele não está presente. Então como a pessoa vai se defender? Aí Jesus diz que do modo que tu julgares, você vai ser julgado. Aí você fala, e a pessoa não está ali para se defender. Então, desse modozinho, você vai ser julgado. Tem direito à defesa. Deus é muito bom, né, irmão? Deus é maravilhoso. Diz assim, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Quando compara a palavra de sabedoria fixado como os aguilhões, como pregos, quer dizer, palavras de Deus, mesmo que você pregue para milhões e um ou dois aceite, guarde, queira trabalhar aquela palavra ali para a sua vida, são fixados como pregos, quer dizer, aquele que receber de bom grado, aquele que usar da palavra de Deus para melhorar como uma pessoa, para ter outras atitudes, o que rouba não rouba mais, o que tem vícios não pratica mais esses vícios, fuma, bebe, alcoólatra, usuário de droga, para com isso. Aí o que é que acontece? Ele fixou a palavra de Deus o libertou realmente. Versículo 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aqui não está ensinando a você a parar de estudar, não. Quer dizer, a sabedoria do homem, ela é vã, ela serve para conviver aqui no meio dos homens, mas a palavra de Deus, ela serve para conviver tanto entre meio dos homens, como a sua comunhão entre Deus e você. O estudo da palavra de Deus, não. O estudo da palavra de Deus é para que você tenha um discernimento da vontade de Deus e automaticamente saber usar desse ensino aqui com os homens da terra. Você, estudando a palavra de Deus, você vai saber falar, se comportar, saber se o ambiente é para você ou não. Você é cristão, meu querido, você não pode fazer tudo que dá na telha não, viu, querido? Você se acha salvo e tem que se achar mesmo salvo, porque Jesus morreu na cruz por mim, por você, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é sim salvo, meu querido. Mas Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela lhe dá liberdade de você entrar e sair nos lugares.
mas você sabe se o lugar é ou não ambiente para você estar frequentando ou está ali no meio. Porque Jesus também falou que, se possível fosse, ter a paz com todos, se possível fosse. Você sabe que há lugares que não é para você. Você está teimando ainda porque a palavra de Deus está corrigindo a você e a mim. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Salmo 1, meu querido, para a nossa meditação. Né? Vamos refletir. Porque este é o dever de todo homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Meus queridos, claro que nós já temos o perdão de Deus, se nós aceitarmos o seu Filho como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E nós vivemos praticando a vontade de Deus, mas o que nós fizemos para trás está plantado. Vamos colher. O homem muitas vezes não perdoa, né? Deus perdoa, mas o homem guarda. Guarda o mau pensamento. Será que ainda é cristão? Será que está disfarçando? Cabe a mim e a você estar perdendo tempo se justificando? Não. Quem justifica é Deus. O próprio Jesus disse que não se preocupe com o que há de falar. Não se preocupe. Que Deus vai tirar a palavra na boca para responder na hora certa. E o ímpio também ele vê, meu querido, as tuas obras. Se você mudou ou não. Então não precisa estar se preocupando com o que o pessoal deixa ou pensa ou o que deixa de pensar de você. Faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus, deixa que Deus vai cuidar de tudo. Agora vamos para a conclusão do estudo. Agora, primeiro já lemos Eclesiastes. Agora vamos para João. João é um livro bom, abençoado. Todos os livros da Bíblia são bons. Louvado seja o nome de Deus. João capítulo 12, versículo 42. Vamos começar daqui para ver o que é que o Senhor Deus vai falar. Até o 50, 42 até o 50 diz. Jesus pregando, né, na sinagoga diz: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Principais, os homens sábios daquela época, né? Mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Muitos e muitos não dizem: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou cristão, eu sou crente. Muitos que eu digo: você é crente? Pergunto ou converso. Não sou. Sou crente, não sou tal religião. Meu querido, ser crente, ser cristão, como eu sempre digo aqui nos vídeos, ser crente, crê em Deus. Cristão, imitador de Jesus Cristo. Religião, religação. Religação com quem? O Deus Altíssimo. Simples, né? A palavra de Deus, ela é simples. Aí os homens aqui temiam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador com medo de ser expulso das sinagogas. Lá onde era ouvida a palavra de Deus, né? E interpretada por homens, fariseus, hipócritas. Eles, como o próprio Jesus diz, eles fechavam a porta do céu e eles eram o dono do céu. E muitos irmãos hoje em dia pregando a palavra de Deus, e até sem pregar, sem ter Jesus, acho que agora fica condenando, julgando. Acho que tem a porta, a chave do céu, né? Louvado seja o nome de Deus. E aqui diz: mas não confessavam por causa dos fariseus, para não seres expulsos da sinagoga. E você não aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque vai ser expulso das rodinhas dos amigos, das amigas. Jesus tem mais para te dar. Jesus pode te salvar, eles não. Aí Jesus diz: de que adianta tu ganhar o mundo todinho, perder tua alma? Reflexão para mim e para você todos os dias.
E somos afrontados, muito afrontados. É o santarrão. Era isso, era aquilo, mas Jesus também disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Que todas as nossas causas possam estar entregues na mão de Deus. Não poderia, irmão, ficar sem compartilhar essa palavra, não. Versículo 43 diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não aceitei Jesus pensando o que é que o homem pode falar. Quando eu digo homem, homens e mulheres. O que os homens podem falar. O que é que vão pensar na minha empresa. Na empresa onde eu trabalho. Na escola. Aí Jesus disse que aquele que negar o nome dele aqui na terra, ele vai negar lá no céu. E aí, mais vale você ter escrito seu nome no livro da vida, ou aqui na terra, onde tudo vai passar. Jesus disse tudo que vai passar. Aí diz assim, 44, Jesus clamou e disse: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quantos tiveram a graça de ver Jesus, né? Nós somos tão bem-aventurados que não vimos Jesus e cremos nele. Jesus falou em nós, disse que bem-aventurados, Tomé, aqueles que não viram, não tocaram e vão crer. Estava falando já de mim e de você. Aí diz assim, versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Já falei aqui. Não permaneça nas trevas. Você rouba, aceitou Jesus, não pode roubar mais. Ah, mas todo mundo fala mal dos outros, mas você é todo mundo? Não dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Então disseram, crucifica, crucifica o Filho de Deus, Jesus. Então é a voz de Deus? Não é, claro que não é. O inimigo quer cegar o entendimento das pessoas e as pessoas se iludem. Aí Jesus diz, versículo 46 aqui, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você não pode mais se prostituir, beber, ficar alcoólatra, viciado. Você não pode mais fazer isso. Em prostituição, vendo os filmes aí de terror, filmes imoral. Você saiu das trevas e agora está na luz, meu querido. Agora é nova criatura, novos costumes. E se alguém, versículo 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, está ouvindo aqui a palavra de Deus, e não crer, eu não o julgo. O próprio Jesus falou, eu também não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo, veio para salvar todo aquele. Todos somos filhos de Deus, não, Senhor. Todo aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus vai julgar o mundo? Não. Jesus veio para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse o há de julgar no último dia. Não se preocupe. Jesus não vai lhe julgar. Jesus é o juiz, o justo. O advogado fiel. Jesus é o nosso advogado. Ele não vai me julgar. Agora o Pai vai. Jesus disse que todas as coisas foram entregues na mão do Filho. Agora, quando Jesus voltar, aí Jesus já não vai vir mais como... Ele vem como... Jesus veio como Salvador. Agora ele vem como Justiceiro, Filho de Deus. Para me justificar e te justificar, se eu aceitar como Salvador. Mas aí quem vai julgar agora é o Pai. Por isso que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Assim como sua palavra diz, que bem-aventurado aqueles que quando Jesus vier, se encontrar fazendo assim. E é isso que nós estamos fazendo. Lendo a palavra de Deus, aprendendo qual é a boa e linda vontade de Deus.
Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Jesus veio à terra me salvar, te salvar, para a honra e glória de Deus. E aí cabe a mim e a você fazer a vontade dele. Só para nossa meditação aqui, 3 versículos aqui, bem ligeiro aqui, só para fechar esse estudo aqui com chave de ouro. Salmos 1 diz: felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Vou ler só 3 versículos. Bem-aventurado, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aceita Jesus, hoje agora é nova criatura, é salvo, está salvo. Aí agora quer andar no meio dos ímpios, quer andar falando piadinha imoral, quer andar praticando as mesmas coisas que os ímpios praticam, as mesmas coisas. Louvado seja o nome de Deus. Antes tem o seu prazer, versículo 2. Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor. Medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que nós possamos ter uma vida próspera nos caminhos de Deus, buscando sua face, buscando aprender sua palavra, sua sabedoria. Que Deus em Cristo vos abençoe, abençoe toda a sua família, que Ele derrame sua graça, sua paz. Fica na paz de Deus, compartilha esse vídeo, deixa like, comenta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.